As forças do mal estão se arregimentando e consolidando-se. Elas se estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. O Ministério A Verdade para o Tempo do Fim traz a você o estudo Os Estados Unidos na Profecia Bíblica, apresentado por Daniel Silveira. Porém, antes, iniciaremos o nosso estudo com uma oração. Bondoso Pai que estás nos céus, estamos vivendo realmente em tempos muito solenes, acontecimentos importantes têm acontecido no palco mundial. Queremos agora estudar a Tua Palavra, ver o que Tu dizes e as profecias que foram feitas sobre esses poderes. Abre nossos olhos, que a gente possa enxergar as nuances, os detalhes importantes que farão diferença em nossa vida, Senhor. Amém. Que a gente possa ver o contexto, qual que é a importância disso para a gente, nossa vida pessoal. Abençoa esse estudo nesse momento com Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então, Daniel. O que a gente tem aí para aprender hoje sobre os Estados Unidos na profecia bíblica? Pois é, os Estados Unidos, um império tão grande, é a superpotência atual, né? Desde, digamos, o século XX, né? Tem sido a maior potência. E então, definitivamente, quando a União Soviética caiu, tem sido a única potência mundial. Alguns especulam que não, que a China está emergindo, a China está crescendo, daqui a pouco vai ultrapassar. Mas só que a gente pode ver que pode haver certos números aí da economia, só que a gente vê que os Estados Unidos é meu império em muitos aspectos, não só econômicos, também cultural. A gente vê os filmes de Hollywood, música, em muitas frentes. Então, será que esse poder é relevante para nossos dias de hoje e está na Bíblia? A gente vai ver aqui. Se você tiver uma Bíblia aí perto, abra ela em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Vamos lá, Apocalipse, todo mundo abrindo aí, capítulo 13. Bíblia. Vamos lá. É uma revelação de Jesus Cristo, é importante para nós hoje. E aqui o título desse capítulo é A Besta que Emerge do Mar. Certo. E a segunda metade, A Besta que Emerge da Terra. Só alguns detalhezinhos agora, para a gente pegar o contexto. Esta besta que sai do mar, ela é ferida à espada. Ela é machucada e aparentemente morre. Isso aí está em Apocalipse 13, versículo, aliás, 3, já, falando que uma de suas cabeças foi golpeada de morte. Então, ela foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Tá? Certo. Então, isso aconteceu em 1798, foi concretizado nesse ano, quando o general Berthier, de Napoleão, foi lá e prendeu o Papa, o líder maior, era tipo o rei dos reis naquela época medieval, quando os reis estavam sujeitos a esse monarca, ao bispo de Roma, né? Então isso aconteceu em 1798, com Berthier prendendo o Papa, Pio VI. Então é nesse contexto que surge a besta que sai da terra, a besta que emerge da terra. Vamos então ler? Enquanto uma cai, a outra surge mais ou menos na mesma época. Isso. Então é nessa época, então, o final do século XIX, aí 1800, início, que esse império vai crescendo, né? Os Estados Unidos teve ali o seu início realmente no final do século XVIII, e aí século XIX. Vi ainda outra besta emergir da terra. Apocalipse 13, verso 11 agora. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro. Sai da terra, 2 chifres, parecendo cordeiro. Tá? Nós vemos aqui que, em contraste com a primeira besta, esta besta sai da terra, não é do mar. Mas bestas geralmente saem do mar. Você pode ir lá ver em Daniel, saem do mar outro, Daniel 7. Só que esse aqui, em contraste, sai da terra. Bom, vamos ver o que é mar em Apocalipse 17. A gente sabe que esse livro é um livro simbólico que nós temos que ver e decifrar. Por que simbólico? Porque sabiam que existiam esses poderes que foram preditos, que poderiam banir a Bíblia, queimar, tirar. E aí então foi feito em símbolos para que somente os sábios entendessem, aquelas pessoas que fossem estudiosas, não fosse assim escancarado. Então, em Apocalipse 17, no versículo 15, fala assim: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, geralmente, as bestas saem do mar, ou seja, de muitos povos, nações e línguas, do velho mundo ali.
é um lugar apertado, muitos povos, nações e línguas. Só que aqui, não. O novo mundo, ou seja, lá onde não tem muitos povos. A gente pode ver que na América do Norte era um lugar praticamente desolado, não habitado. Não valia nada. Não. Se você analisar hoje economicamente... Isso, naquela região lá do novo, da Nova Inglaterra, também é uma região bastante fria, né? Não é muito atrativa. É interessante, antes de você continuar entendendo esses detalhes aí, que há muitas pessoas sinceras que estão nos ouvindo agora que acreditam que a besta que sobe da terra é uma espécie de um falso profeta. Certo. Em relação a um personagem, uma pessoa também, entendi. Tá? Ok. Então a gente vai ver aqui que é uma entidade. Certo. Porque aqui eu vou ler uma citação falando sobre quão pouco povoada era essa região. Uma estimativa autorizada calcula em mais ou menos 1 milhão o número de pessoas espalhadas por uma área onde hoje está os Estados Unidos. Só 1 milhão de pessoas ali. E o fato histórico aqui é que houve uma batalha, a maior batalha, a mais tenaz que aconteceu, envolveu somente 3 mil índios. E não durou mais que 3 horas. Tá? Isso aqui está escrito ali numa fonte de Morrison American People. Certo. Ou seja, sai do mar. Uma aparência de cordeiro. Cordeiro é um animalzinho, expressa juventude, pureza, inocência, né? Então a aparência é boa, só que a besta ela não tem coroa, em contraste com geralmente as outras bestas, né? Por exemplo, a primeira besta que tem diademas, né? Diademas são coroas. Joias, ou certo. Então é me expressando a realeza, né? Então aqui a gente vê que não tem coroa e que também a gente pode ver que tem 2 chifres, que são 2 poderes. Chifre é poder, você pode conferir lá em Salmo 92, verso 10. E aí também falando que mas falava como dragão, a aparência de um inocente cordeiro, mas o que saía dessa besta é um dragão, é um animal feroz, é um animal grande, ou seja, ele vai... isso aqui está expressando uma força que sai de dentro dessa besta. Ou seja, então nós vemos que esse dragão aqui, ele está falando como dragão. Um país fala através de leis. Ou seja, veja aqui esse dragão aqui. Um país fala através de leis. Quando uma lei se torna cada vez mais autoritária, cada vez mais restrita, certo. Então vai tendo um som mais de dragão, de ferocidade. Começando como cordeiro, relembrando, começou bem esse país, mas depois a profecia indica que vai havendo cada vez mais uma certa ferocidade aí. Vamos continuar lendo. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Olha só, a primeira besta, ela é celebrada aí. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Já falamos sobre isso, a gente vai falar mais detalhes sobre isso. E opera também grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Né? Nós temos aqui, então, a próxima palavrinha, seduz os que habitam sobre a terra. Na King James, diz assim, engana. É um tipo de engano. A gente vê aqui também, por exemplo... Só um pouquinho, a King James, para o pessoal saber, é uma versão de Bíblia, tá? Certo. Não é isso? É a versão de Bíblia que se baseia no texto recebido. O que é texto recebido? Só para o pessoal saber o que é isso. Uma versão da Bíblia mais fiel. Fiel ao original. Porque também temos ali o chamado textos vaticanos, o manuscrito sinaítico, que há sérias dúvidas com respeito à sua pureza textual. Então, uma das melhores traduções hoje que as pessoas poderiam ter aí como indicação seria a João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, fiel ao texto original. Isso mesmo. Inclusive a edição, não sei se é a edição que fala, é o pessoal lá da Trinitariana, acho que é a edição Trinitariana, sim, se eu não me engano, né? É a publicadora Trinitariana. Isso. É corrigida. Uhum. Se você for lá em bibliaonline.com.br, você pode ter acesso a ela também mais de graça, né? Vamos lá, então. Então, vamos lá. Estados Unidos na profecia tem esses 2 chifres, o protestantismo e o republicanismo. Esse país se tornou grande porque vieram muitas pessoas fugindo da perseguição lá da Europa. A perseguição, mesmo entre os protestantes, não católicos, aqueles que fugiam porque tinha certa opressão.
A igreja anglicana na Inglaterra, por exemplo, tinha muita pressão, muito bullying, digamos assim, contra as pessoas que não se conformavam. Então fugiam para a Holanda, depois ali também começou a ficar ruim, fugindo para a Inglaterra. E a palavra foi se espalhando, que nessa costa tinham as boas-vindas para poder fazer suas colônias, não tinha um rei para ali tirar com opressão os impostos, ou então também o Papa não tinha aquela essa opressão religiosa, né? Então foi crescendo com os dois princípios do protestantismo e do republicanismo. O que é o republicanismo? Ele é o princípio de um governo do povo e para o povo e pelo povo, ou seja, é tipo uma democracia, onde há uma representação dos estados, naquela época chamavam colônias, né? Umas colônias de Rhode Island, as colônias de Maryland, depois temos lá várias colônias aqui, de Colômbia, então foram surgindo. Liberdade civil e religiosa. Isso, também. Muitos veem nesses dois chifres também esses dois aspectos, liberdade civil e religiosa, né? A separação de igreja e Estado. Não mais a igreja tendo poder para dizer, olha, você vai ganhar um cargo de confiança aqui. Então também chamado o Roger Williams, foi um dos grandes pioneiros nessa área da liberdade religiosa. E o Estado não interfere na religião também. Isso mesmo. Ele não legisla a religião para ninguém. A pessoa é livre. Agora, no verso 14 fala assim, ó, seduz os que habitam sobre a terra. Essa palavrinha seduz, como eu já falei, tem uma condição de engano. Engana os que habitam sobre a terra. E se você tem assistido às palestras do professor Walter Waite, você tem visto como ele tem demonstrado que a mídia em massa passa uma visão distorcida da realidade. Ou seja, que existe uma agenda por trás, existe um plano por trás para fazer a gente pensar numa certa direção. É o pensamento hegeliano, ou seja, não para a direita nem para a esquerda, vai nesse caminho aqui, tese e antítese, tá? Veja lá Walter Waite, que é bem interessante, mas o fato é que há uma certa sedução, certo engano por parte das mídias também, que estão nas mãos deles, e dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. É interessante. Dizendo aos que habitam sobre a terra que faça uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. A gente sabe, Alexandre, que quando surgiu os Estados Unidos, a Constituição, a Magna Carta, dava liberdade, falava assim, ó, que os Estados Unidos nunca vai fazer uma lei falando que alguém tem que ter uma certa religião X e Y para poder ter um cargo público. Não, nunca vai ter nada a ver uma coisa com a outra. Então, somente quebrando flagrantemente esse princípio da liberdade, da separação total de igreja e Estado, é que vai poder fazer uma coisa desse tipo assim, né? Que é uma imagem à besta. Agora, olha só, uma imagem à besta. Uma imagem é algo muito semelhante ao original. É tipo uma projeção. É interessante entender essa questão também, antes de você continuar. Além de muitos acreditarem que a besta que sobe da terra é um falso profeta, como se fosse um personagem, uma pessoa mesmo, eles acreditam que a imagem da besta seria uma imagem literal. Uma espécie de uma imagem que seria erguida e todo mundo ia ter que adorar essa imagem aí. Agora a gente pode perceber que em Apocalipse um padrão que a gente reconhece é que não costuma falar de um indivíduo assim, mas de poderes. Certo. Né? De entidades. Porque uma pessoa pode morrer, pode ela mesma decidir não mais fazer isso. Então, Deus não está restrito a uma pessoa, mas sim geralmente a entidades. Esse é o padrão geral do livro do Apocalipse. E o contexto também vai explicar realmente o verdadeiro significado, né, de cada... Isso mesmo, e as coisas vão se encaixando, né? Vamos lá. E agora, no Brasil a gente costuma falar assim, ó, esse garoto é a cara do pai, né? É filho de peixe, peixinho e coisa assim... Mas é a cara do pai, ou seja, uma imagem à besta seria uma réplica, algo parecido. E que outra imagem, que outra característica seria válida aqui, a não ser a reunificação do poder do Estado com o poder religioso, havendo aí uma certa opressão, uma certa exigência, né? Então essa imagem à besta aqui, continua dizendo... verso 14, Apocalipse 13, verso 14, profetiza assim, ó, que vai acontecer, que os Estados Unidos vão fazer, seduz os que habitam sobre a terra por meio dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, ó, inclusive o Brasil também, toda a terra, que faça uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu.
e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem, ou seja, os Estados Unidos vão dar fôlego, vão dar o pontapé, vão dar o empurrão para que isso dê certo, para que não só a imagem falasse, ou seja, que ela trabalhasse, que ela estivesse em operação, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Ou seja, o que quer que seja isso, vai acontecer que vai ter uma pena de morte finalmente, vai ser condenado, vai ser taxado, vai ser ridicularizado como fundamentalista, extremista. E se você ver a capa da Super Interessante desse mês, você vai ver que realmente é muito mal visto hoje em dia já quem é radical, quem se apega fielmente ao que está escrito e não se desvia nem para a esquerda nem para a direita, né? É visto como extremista, que tem que ter mente aberta. Olha aqui, esse espírito aqui vai ser cristalizado, vai ser manifestado no futuro, breve. Assim ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Né? Certo. Então aqui, vamos continuar lendo. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 13, versículo 16. A todos, pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada uma certa marca sobre a sua mão direita ou sobre a sua fronte. Agora, dificilmente você vê no Apocalipse como um todo que se trata aí de coisas literais, é um livro simbólico. E o que seria essa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, que vai ser endossada, reforçada a partir dos Estados Unidos e com ela todos os países do mundo? Porque a gente vê, hoje, Alexandre, que todo mundo está seguindo os ditames desse país. E os que não estão alinhados, como Coreia do Norte, Venezuela, digamos, talvez estão só que nos bastidores, só que sempre tem que ter a tese e a antítese, né? Esse um lado e o outro lado, para as pessoas irem se alinhando. Explica melhor o que é tese e antítese. Ou seja, a tese seria o princípio, digamos assim, a tese seria um lado da estrada, tipo assim, como se tivesse um muro assim na estrada direita e outro à esquerda. As pessoas podem se movimentar dentro desses dois limites, entendeu? Saiu, é assim só para demarcar os extremos da estrada. É daqui até aqui, vai para frente, tem que ir para frente, daqui você não pode passar. Então, para as pessoas serem mentalizadas e terem uma chamada síntese, o resultado desejado, olha só, você pode se movimentar até esse lado aqui, mas fique no meio, entendeu? É meio filosófico isso aí, mas o importante é que assim, quem não está alinhado com esse poder, ele vai ser objeto de execração universal, ou seja, vai ser ridicularizado, jogado no canto, do mesmo jeito como são os terroristas muçulmanos hoje em dia. Se fala tão mal deles, que estão invadindo o Ocidente, imigrantes e tudo mais. Então, aqui essa intolerância religiosa está iminente. E esse sinal está em contraste com o Apocalipse, no capítulo 7, fala que os que recebem a marca de Deus, o selo de Deus, Apocalipse 7, verso do 1 até o verso 8, diz ali o selo de Deus, e esse é somente colocado sobre a testa. Tá? Deus somente quer pessoas que têm a convicção daquilo que creem, não pessoas que são Maria vai com as outras. Tá? Então as pessoas que recebem sobre a mão são as pessoas que não têm a convicção, somente fazem porque vai haver certas sanções, vai haver pressão para aqueles que não fazem parte disso, tá? Não dançam conforme essa música, então recebem sobre a mão. Mas aquele que tem a convicção, seriam os religiosos, eles vão receber esse sinal sobre a sua testa. Aqueles que não são religiosos, ou então por algum motivo ou outro não fazem parte dessa convicção sobre a mão. Por exemplo, o argumento de que o domingo é o dia da família, né? Certo. Olha só, vamos guardar o domingo, faça parte disso aí. É um argumento não religioso, mas para você estar com a sua família, o domingo é o único dia que a criança tem livre na escola. Então, é um exemplo de argumento que se usa para reforçar o poder dominical, por exemplo, que se possa então instituir, né? Inclusive, o Papa Francisco tem falado muito sobre a importância das pessoas começarem a separar o domingo para irem à igreja e para a família. Inclusive, ele lançou uma carta, é carta apostólica ou encíclica? É encíclica, né? Encíclica papal, onde ele dedica ali 3 ou 4 artigos falando sobre a importância da observância do domingo. E o Vimalgo, do livro Controle Total 666, edição da Chamada da Meia-Noite, editora Chamada da Meia-Noite, 1984,
Veja que ele não era guardador do sábado, não era, por exemplo, nenhum sabatista, nem adventista do sétimo dia, e ele colocou lá que nos últimos dias haveria um plano para que houvesse uma única forma de economia no mundo, uma única forma de dinheiro, poderíamos dizer assim também, em um único dia de adoração a Deus para todos os povos, que seria o domingo. Exatamente. Então, os últimos papas têm sempre voltado a bater nessa tecla. Certo. O Papa João Paulo II lançou a encíclica Die Domini, né? O dia do Senhor, e assim por diante, para que se faça desse dia também um dia para a ecologia. O Papa lançou agora a encíclica Laudato Si sobre o meio ambiente. Então também o argumento olha só, vamos descansar um dia para a terra precisa, Gaia é a mãe terra, ela merece, vamos lá descansar, deixar um dia de fôlego para a terra. Então esse dia obviamente é o domingo, mas continuemos aqui, olha só, vai piorar, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, esse símbolo, esse sinal de Roma, né, que vai ser imposto, que seria o domingo. O domingo é o sinal de Roma, por quê? Porque originalmente a Bíblia sempre fala de sábado, mas a Igreja Católica Romana assume que ela, na Idade Medieval, na Idade bem antiga lá, mexeu os pauzinhos do calendário e mudou o dia do sábado para o domingo, e que foi então reforçado por Constantino no ano 321, oficialmente, né? Foi endossado pelo poder secular. Mas só que o catolicismo reconhece que foram eles que mudaram para ganhar o favor daquelas pessoas que adoravam o dia do sol, né? Sunday. Então, essa é uma marca, é uma distinção do poder papal. Eles reconhecem. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, seja na mão sobre a testa, né? O nome da besta ou o número de seu nome. Olha só, então não vai poder comprar e vender. É uma profecia que ainda não se cumpriu, aqui dizendo que os Estados Unidos vão então lançar essa ideia, primeiro apoiada pelo povo, né? O povo pedindo, queremos um dia da família, queremos finalmente o que o Papa pede, recomenda, vamos lá, Congresso, vamos lá, Obama, né? Digamos que ele continue no poder e tal. Então, eles vão pedir isso aí, até que seja reforçado. Lembrando que nós estamos colocando aqui fatos de coisas que aconteceram no passado e estão acontecendo agora. Aqui nós não estamos entrando na polêmica em si de dias de guarda, não é? Aí poderíamos fazer um estudo só sobre isso. Mas estamos apenas citando fatos de coisas que estão acontecendo. Contra fatos não existem argumentos. E é isso que a gente tem que prestar atenção aí. Então vai ser usado primeiro a pressão econômica. Exatamente. Do mesmo jeito como os Estados Unidos, ele faz pressão sobre países, por exemplo, a Síria, a Rússia, a Ucrânia e tal, para eles cederem, ou Irã, né, pressões econômicas, embargos econômicos, para ver se eles sofrem baixo preço do petróleo e tal, até que eles sofram e cedam. Assim também aqui vai ser usado primeiramente a pressão econômica. Sim. Não comprar e vender. É uma fase, vamos lá ver se eles cedem, aqueles lá que estão desalinhados com o sistema, e se eles não cederem, então vai acontecer o que está escrito no verso... capítulo 13 de Apocalipse. Capítulo 13, que fala sobre que matem aqueles, que o decreto de aqueles, morte. Isso. Então, verso 14, verso 15, né? Isso, verso 15 aqui fala sobre morrer finalmente, né? Que seria o golpe militar. Quando um país não cede, o último recurso vai ser o golpe militar, né? Então aqui finalmente conclui dizendo assim, ó, aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta. E aí é interessante também que no capítulo 14, tem as 3 mensagens angélicas advertindo o mundo contra o perigo de fazer parte dessa jogada aqui, que é a imagem da besta. Apocalipse 14, começando no versículo 6, não é? Isso, no 6 tem a primeira até mensagem o 13, angélica. Do 6 ao 13. Do 9 a segunda. 14. E já a terceira fala assim, ó, seguiu-se a esse outro anjo, que é o terceiro anjo, dizendo, em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, que é essa imagem que foi erigida aqui, ou que vai ser erigida pelos Estados Unidos da América, e receber a sua marca na fronte ou na sua mão, também este vai beber do vinho da ira de Deus. Então faz uma grande advertência que aquele que receber isso aí vai ser queimado com fogo e enxofre, a sua fumaça sobe. Então é uma coisa muito, muito séria, né? E aí finalmente então conclui dizendo, aqui está a perseverança dos santos. Esse aqui é o resultado
do efeito dessa mensagem, advertindo o mundo contra os perigos disso, e é o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Advertindo o mundo do que está profetizado, e depois falando, o resultado é isso aqui, ó, esse povo aqui aceitou essa mensagem de advertência. Aqui está a perseverança dos santos. Quem são esses santos? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, né? Então a gente vê aqui, de novo, esse contraste com a lei de Deus, por um lado, os que guardam a lei de Deus, e aqueles que fazem parte da jogada da imagem da besta. Da nova ordem mundial. Isso, seria essa nova ordem mundial. O Papa tem pedido com essas mesmas palavras. Eles têm usado essas palavras mesmo abertamente e querem uma nova instituição, uma nova ordem de coisas. Desse jeito que está continuando, não dá mais. Parece que o mundo está fadado ao fracasso, ao caos, né? Então isso aí está profetizado, está na Bíblia. E pelo que nós estamos entendendo, até o momento que você tem apresentado para nós aqui, os Estados Unidos na profecia bíblica, então dando uma recapitulada, os Estados Unidos na profecia bíblica começa como um cordeiro, ou seja, uma entidade promovendo a liberdade religiosa, mas depois passa a falar como um dragão, muda de figura. O que você tem visto aí na mídia, as coisas que você tem acompanhado nos noticiários, que mostra que os Estados Unidos realmente têm cumprido essa profecia de começar a falar como um dragão, ou seja, não é mais aquele país da liberdade religiosa como foi no começo, quando surgiu como um cordeirinho? O que você lembra de alguma coisa, noticiário? Eu sei que você pesquisa sobre isso. Nós vemos, por exemplo, brutalidades depois do ataque do 11 de setembro. A gente vê um punho muito mais firme contra qualquer tipo de pessoa que pensa de uma forma estranha. É suspeita, então já foi instituído, não é a lei marcial, mas eu acho que é uma... Eu esqueci o nome. Sei. Não é lei marcial, mas foi uma legislação que dá o direito ao governo de prender qualquer cidadão sem dar desculpas para sua família, sem dar explicação, prender e manter preso por tempo indeterminado. Porque antes a pessoa era presa se ela fosse considerada culpada. Isso. Agora ela tem que comprovar que ela não é culpada depois que foi presa. O 11 de setembro realmente mudou muito. É tipo um start. Lá foi um start da nova ordem mundial? Foi o chamado milestone. Seria como se fosse um marco, uma outra, assim, um novo nível, né? Um novo patamar que atingiu esse estado cada vez mais autoritário. Por exemplo, outro aspecto que a gente vê agora mais recentemente é a questão de eles abrirem as fronteiras e me deixarem entrar cada vez mais pessoas de todo tipo de contexto, né? Menos vistos, menos tipos de burocracias, abre as fronteiras lá no México, e isso para aumentar a população católica e também pessoas pobres que querem morar lá, que não tem essa cultura de protestar, sabe? São mais passivos. Então, quando for uma questão de maioria, de pessoas fazerem manifestações pró isso, pró aquilo, as massas são muito mais maleáveis, muito mais controláveis, se forem pessoas da América Central, por exemplo, lá no México, naquela região. Muitas pessoas, eu mesmo morei lá 2 anos em Honduras, na América Central, e muitos jovens, era o sonho deles ir para os Estados Unidos, morar lá e fazer sua vida lá. Infelizmente, muitas vezes com drogas, né, e de uma forma ilegal. Só que à medida que vão abrindo mais e mais essas fronteiras, vai se diluindo essa resistência aos passos mais e mais autoritários desse governo, né? Interessante. Quando João Paulo II visitou os Estados Unidos em 1981, na época do presidente Ronald Reagan, o que você viu ali também? Alguma coisa ali, algum tipo... Porque eu vejo ali que a partir do momento em que houve essa visitação do Papa, ali naquele contexto, parece que o catolicismo começou a ter assim uma visibilidade ainda maior no contexto protestante norte-americano. Certo. A gente vê também ali, por exemplo, na questão do dinheiro, né, monetária, que já não é mais tido em ouro as reservas. O dinheiro geralmente tem um backup em ouro, só que isso aí foi abandonado, e então o dinheiro vai crescendo. Nos Estados Unidos o dólar é a base da moeda mundial. Exatamente. Então eles podem imprimir quanto eles querem. Na verdade, esse é o grande segredo aí de sua economia também, agora mais recente, que tem crescido, eles imprimem, só que eles vão controlando. Não está baseado em ouro. Eles
inclusive muitos países europeus, se perguntam onde está o nosso ouro que a gente colocou nos Estados Unidos por causa da guerra, nós queremos de volta. E é só você pesquisar aí que realmente é intrigante ver que os países têm sido inconformados, só que eles não podem fazer nada, eles estão nessa jogada que não tem para onde pular. Então também nisso a gente vê essa voz do dragão, essa ferocidade, que eles agem de uma forma muito sem responsabilidade, mas sempre com uma aparência de cordeiro. Sempre a aparência, não, a gente faz isso por causa disso. E você pode ver na espionagem, por exemplo, né? Esses escândalos do MIT Edward Snowden e companhia, que eles vão espionando. Até a Dilma tudo. foi espionada aqui. Pois é. E isso aí também é a voz do dragão. Só que uma desculpa deles não, isso aí é para sua segurança, é contra o terrorismo, né? Você lembra da guerra do Golfo? Entre o Saddam e os Estados Unidos? Sim. Eu lembro que eu estava vendo na televisão na época, porque teve em 2 fases, não é? Era o George Bush pai, aí depois veio o Bill Clinton. O George Bush pai era republicano, depois o Bill Clinton que era democrata. Aí eu lembro que era um domingo, o Bill Clinton é batista. Certo. Batista. Era um domingo, ele foi entrevistado por uma jornalista, e ele acabando de sair do culto com a Hillary Clinton, ele com a Bíblia assim debaixo do braço. Olha só, aspecto de cordeiro, né? O país da liberdade religiosa, o país protestante, aquela coisa toda. E foi feita uma pergunta, qual seria a atitude dos Estados Unidos se o Saddam Hussein, parece lá, não tirasse as suas tropas ali de alguma região ali que os Estados Unidos entendiam que não era lícito estarem ali, o Iraque, as tropas do Iraque. Aí ele com a Bíblia na mão, acabado de sair do culto dominical da Igreja Batista, disse, se o Saddam não obedecer a essas ordens, então nós vamos usar, então, o poder armamentista, bélico, bruta. a força bruta. Você vê, Certo. parece um cordeiro, mas fala como um dragão. Então, mais ou menos aquela coisa também, só para você concluir e continuando, o que é bom para a América é bom para o mundo. Então parece que em algum momento da história, alguma coisa vai acontecer onde a América vai liderar algum movimento nesse conceito de nova ordem mundial, onde todos os países vão copiar. Certamente. Mais ou menos assim. É quando alguém está afogando que ela esperneia mais. Os Estados Unidos veem que o seu poder está lentamente em declínio. Que a corrupção moral interna está ficando realmente muito grande e que eles estão declinando lentamente, né? Então eles agora vão fazer de tudo para manter esse poder, para segurar esse poder e não dar para outra pessoa. Só para finalizar, eu queria agora contrastar rapidamente a recepção do Papa feita agora, nesses dias agora, que ainda está acontecendo, Papa Francisco, com os passados. Sim. Olha só, em 1852 o Papa Pio IX mandou um bloco de mármore para ser colocado naquele monumento de Washington, aquele altão, né? Inclusive já entrei naquele monumento, lá você pode subir de elevador, lá em cima tem um observatório pequeno, e ele mandou um bloco de mármore como uma homenagem para ser colocado nesse lugar. Só que houve tantos protestos que os pedreiros ficaram então sem jeito e não se atreveram a colocar aquela grande pedra em seu lugar. E finalmente foi então jogada no rio Potomac. Somente uma pedra em símbolo do papado foi rejeitada. Isso na década de? Isso em 1852. 52? Isso. Aí mais tarde, em 1951, com Harry Truman, que era presidente, ele nomeou um embaixador para a cidade do Vaticano. Então, a América de novo teve muitos protestos e agonia. Então, realmente está em grande oposição e em grande contraste com o que a gente vê hoje em dia, né? Celebridade, celebração absoluta, total, né? O Papa é o homem mais retweetado do mundo, super pop, ele, né? Vai lançar um disco agora, inclusive. Eu ia falar isso agora. Um disco com música rock gospel. É mesmo? E um estilo também mais tranquilo. Vai ter tanto rock quanto aquele estilo mais light. Certo. E que mais aí? Aí depois? Então está em flagrante contraste com isso. E a gente vê realmente essa imagem da ferida da besta sendo curada, que é a primeira besta sendo curada, sendo cada vez mais popular, ao ponto de os Estados Unidos fazerem então um símbolo, um sinal para a besta, a imagem da besta, para celebrar esse poder, né? Vai chegar a esse ponto, então. Pois é. E tem um detalhe também. Quando João Paulo II foi visitar o Ronald Reagan, foi lá nos Estados Unidos a primeira vez, é interessante que foi no governo de Ronald Reagan que pela primeira vez na história um presidente norte-americano fez o seu juramento quando é eleito,
de frente para um obelisco. Aquele obelisco de Washington, né? Exatamente. Você sabia que isso daí era um sinal de que o protestantismo tinha acabado de ser infiltrado e conquistado pelos jesuítas? É mesmo? Porque, veja, a primeira besta, tudo indica que é o papado romano. E a segunda besta, tudo indica que é os Estados Unidos, certo, que é um país protestante, que agora não tem quase mais nada de protestantismo. Pelo contrário, é mais ecumênico que tudo e está começando a promover agora a mentalidade católica. Por isso que a primeira besta vai ter a sua chaga mortal curada. Então, os jesuítas, como nós sabemos na história, é um exército que foi criado para defender o papado na época da Contra-Reforma, porque a reforma estava atrapalhando os objetivos do catolicismo. Né? Reforma protestante. Aí veio o quê? A Contra-Reforma. Que é com Lutero, foi a reforma, Lutero e tal, né? Ali surgiram os jesuítas, e a ideia dos jesuítas é se infiltrar em todos os ramos da sociedade, em todos, tudo que você possa imaginar dos ramos da sociedade, envolvendo economia, religião, política, eles se infiltram para semear o pensamento católico, né? Também com uma aparência de piedade, exatamente, ou seja, de austeridade, lá com roupa simples, simplicidade, então, né? E qual seria o sinal que o protestantismo americano teria sido conquistado pelos jesuítas? Quando um presidente americano, pela primeira vez, fizesse o seu juramento de frente para um obelisco. E isso ocorreu quando? Na época do Ronald Reagan. E quando que o Papa João Paulo II visitou a América? Foi na época dele. E foi nessa época que começou a ter relações definitivas diplomáticas entre o Vaticano, a Santa Sé e os Estados Unidos, que até então era complicado. A partir daí, começou a mudar. Olha só. Claro que não dá pra você falar tudo, né? Mas eu acho que o ouvinte deu pra entender legal. Qual então é a sua última análise aí, as suas considerações finais? Temos aí uns 2-3 minutinhos. Olha, eu estou indo agora, daqui a alguns dias, morar no campo. Lá em Minas Gerais, a gente comprou um sítio. Tá. Tendo em vista essa pressão econômica que haverá contra aqueles que não querem se alinhar. Sim. Né? Então, quando não puder mais comprar e vender, o que eu vou fazer? No começo você pode até ficar firme. Não, eu vou ficar firme, eu vou morrer. Só que é muito fácil falar, como Pedro na Bíblia, né? Eu vou ficar firme por ti. Só que aí vão passando as semanas, sem comer, quem sabe no princípio consiga alguma folha, alguma coisa. Só que morando na cidade realmente vai ser uma catástrofe. E eu vou ser coagido pelas circunstâncias a fazer parte disso. Então, certo, eu estou tomando essa atitude em precaução, indo lá para o campo, plantando árvores, muitas árvores, bananeiras, frutíferas, coisa que não dá muito trabalho, né? Porque eu não quero ser um agricultor de tempo integral também, sim, mas só que eu vou plantando lá, morando lá tranquilo, água da bica, água da fonte. Então, prepare-se. Claro que é espiritual também, leia a sua Bíblia, prepare-se, mas esse passo concreto eu quero lhe recomendar, que nós mesmos também estamos fazendo isso. Quanto mais nós sairmos do sistema que realmente nos aprisiona e nos afasta de Deus, é melhor. Claro que há pessoas que ainda estão nas grandes cidades. Eu mesmo ainda estou na grande cidade, porque, veja, eu tenho um programa aqui numa rádio grande como essa, milhares de pessoas estão ouvindo. Mas à medida que Deus vai nos orientando, né, Ele vai mostrando, olha, agora você dá esse passo, né, agora você dá esse, agora você dá esse. E outra coisa, é importante, porque realmente as coisas estão ficando difíceis. E, aliás, até o custo de vida nos grandes centros está muito difícil. Hoje você faz uma comprinha de nada. Eu fui comprar um negocinho de nada outro dia lá. Gastei R$63. E outra coisa 3-4 sacolinhas com nada. E outra, livre-se das dívidas. Não faça mais parcelado. Financiar carro, financiar imóvel. Possível. Exatamente. Só que você livre-se desse sistema. Porque quem é devedor a alguém é escravo da outra pessoa. Você vai ter que pagar até o último centavo, senão você vai, né? Então, tipo assim, sair das dívidas, ir para o campo é a melhor coisa que você pode fazer. E fiquem atentos aos bastidores proféticos, olhando sempre para o que está ocorrendo no Vaticano e nos Estados Unidos. Esse negócio de ficar olhando para o que está acontecendo lá em Jerusalém, isso aí é cortina de fumaça que surgiu com os próprios jesuítas, tá, pessoal? Jerusalém não é o relógio profético para coisa nenhuma. Ainda que aconteça alguma coisa lá, ainda que crie algum templo lá e de repente até um papa ou alguém sente-se lá, aquilo ali é cortina de fumaça. Isso. Porque o foco da profecia é os Estados Unidos e o Vaticano. Um abraço ao Daniel Silveira, muito obrigado, Deus abençoe você e a sua família. Maranata, o Senhor logo vem, um beijo no coração, até mais.